Atenção Brasil, atenção Brasil, atenção Minas Gerais. Dentro de instantes, a Rádio UFMG Educativa apresenta o programa esportivo Óbvio Ululante, porque no futebol nada é tão óbvio assim. Olá, boa noite para você, ouvinte ligado na rádio UFMG Educativa. Começa agora Óbvio Ululante, ao vivo pelo 104,5 FM e também na internet www.ufmg.br/rádio. Eu sou o Rafael Miguel e nós vamos juntos até às 7 horas da noite falando de muito futebol. E você pode participar nas nossas redes sociais, twitter.com/óbvioufmg e também na nossa página do Facebook, Óbvio Ululante. Estamos esperando a sua mensagem, sugestão, sua pergunta, pode participar com a gente. Agora são 6 horas e 13 minutos. O programa é uma tabelinha entre a Rádio UFMG Educativa e o GFUT, grupo de estudos sobre futebol e torcidas da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG. Hoje aqui do GFUT, na Rádio UFMG com a gente, TJ, Tio Fio e também a Marina. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Vamos bater um papo bem legal no programa de hoje com o Cris Azzi, né, que é um dos diretores do documentário O Dia do Galo. Tem os quadros do GFUT, tudo sobre os clubes mineiros e muito mais. Fique ligado no Óbvio Ululante, que está só começando. Futebol e arte. Bom, futebol e arte de hoje que foi enviado pela Bárbara. Marina, faça as honras pra gente, boa noite. Pois é, boa noite, Rafa, ouvintes, pessoal aqui da mesa. Bom, antes de começar com futebol e arte, Rafa, eu queria enviar um recado para um ouvinte nosso aí, que chegou aos nossos ouvidos aqui na rádio, que um ouvinte misterioso, encontrou com o Pacífico em uma nosso pizzaria. Diretor, né, da Rádio UFMG. Diretor com o Pacífico, diretor da Rádio UFMG, numa pizzaria X, que também não sabemos onde. E, enfim, o Pacífico nos deu essa notícia, mas ele, infelizmente, esqueceu o nome do ouvinte. Então, a gente queria... Mandou um abraço, né? Um abraço pro ouvinte. Ouvinte nosso, né? Pois é, se o ouvinte quiser declarar seu nome, que ele envie... Sair do anonimato. A gente desconfia que você seja lá da educação física, né? Mas pode não ser também, enfim. Envie mensagem aí para alguns dos meninos ou... Sim, então você aí, né, ouvinte misterioso que encontrou com o Pacífico e que fã de nosso ouvinte. Fã de pizza. Né, fã de pizza, de futebol e do Óbvio Ululante. Pode aí mandar o seu recado, pode entrar em contato com os membros, né, do GFUT, se você conhecê-los, ou então aqui nas nossas redes sociais, no Twitter do Óbvio Ululante, né, que é o twitter.com/óbvioufmg. Bom, então, sem mais delongas, agora vamos ao nosso futebol e arte, né? A relação entre quadrinhos e futebol é bem mais antiga do que se pensa. Já na década de 40, o argentino Lourenço Mochas criou vários mascotes para os times cariocas. Em junho deste ano, os mascotes de América, Atlético e Cruzeiro, desenhados pelo cartunista Mangabeira, completam 70 anos. O Brasil, como país do futebol, tem vários outros exemplos dessa parceria bem-sucedida. Nossa seleção, inclusive, protagonizou inúmeros quadrinhos, principalmente nas proximidades de Copas do Mundo. Sócrates, Zico, Falcão, Careca, Bebeto, Romário, Tafarel, Ronaldinho e muitos outros apareceram em gibis como o Sítio do Pica-Pau Amarelo, Cebolinha, Zé Carioca, que sempre tinham uma ou outra passagem pelo futebol. Sem falar do Pelezinho também, né, que ficou famoso a partir da década de 70. Não deixando dúvidas de que grandes nomes das charges e HQs, como Maurício de Souza, Deodato Borges, Glauco e Laerte, não perderam a oportunidade de se manifestar quando o assunto era o futebol. Agora, saindo um pouco do contexto brasileiro, né, agora o futebol e arte de hoje vem apresentar para nós aqui uma oportunidade para quem curte essa antiga relação. O livro Mordicho, Futebol e Cartoons, lançado este ano pela Panda Books.
O ilustrador e cartunista argentino Guillermo Mordicho já é conhecido em terras brasileiras por ter seus trabalhos publicados em diversas revistas nacionais, mas principalmente por animações exibidas em programas da TV Globo. Neste livro, ele se apresenta com as suas principais marcas, que são o colorido e a ausência de textos. Segundo a nota da editora, ele, torcedor do Ferro Carril, do qual já falamos bastante aqui também, costumava desde muito pequeno jogar bola na rua com seus amigos. Mas isso sem deixar de lado sua paixão pelos desenhos e sua admiração pelo Walt Disney. E assim, ao longo de sua carreira, essas duas paixões caminharam sempre juntas. Ao todo, no livro, são 115 cartoons relacionados ao futebol, que apresentam de uma forma humorística debates e questões que perpassam o esporte bretão. Citando um trecho aqui, a urbanização das grandes metrópoles e a resistência dos campinhos mundo afora, além de retratar cenas inusitadas dos jogos de futebol, proporcionando boas risadas. Estamos aqui com tablets. Pois é, nos complicam na leitura, vocês não fazem ideia, senhor querido ouvinte. Mas, por favor, tenha paciência conosco. Não, a questão é que o Rafael está tentando entrar em contato com o nosso entrevistado aqui de hoje, isso, então, porque o quadro já acabou mesmo. Então... Tudo bem. Por falar em quadrinhos, eu gostaria de mandar um abraço, então, ao Márcio Rodrigues, que estudou quadrinhos no mestrado dele aqui na UFMG. Um grande abraço. Seu Pelego, você tinha que entrar de greve hoje. O que aconteceu aí com o Crisazzi? Tô tentando aqui o contato com o Crisazzi, ele ainda não atendeu, mas vamos retomar os contatos daqui a pouco, né? Esse foi o Futebol e Arte, né? Que foi enviado pela Bárbara, né? Hoje, do programa de hoje. Vamos continuando agora, são 6 horas e 18 minutos. Causos de futebol. TJ, o Causos, né, como é de praxe, hoje foi enviado pelo Andrezão, né, o cara que gosta de contar os causos aqui do Óbvio Ululante. Você faça as honras aqui pra gente, boa noite. Boa noite, Rafael, boa noite, querido ouvinte. Então eu vou tentar novamente aqui reproduzir mais um caos, como diria o Andrezão, um caos muito catilogênico. Esse cara que é um pescador de marca maior e que tem uma lábia para contar caos que você, querido ouvinte, quem é ouvinte há mais tempo já conhece, já sabe como o Andrezão é bom de contar a história. Enfim, acabou de sumir aqui o meu causos do meu tablet aqui, agora eu vou ter que pegar um emprestado aqui. Muito bem. Voltamos, vamos lá, vou fazer o caos para vocês agora. Então, querido ouvintes do Óbvio, para a alegria da tradicional família brasileira, vamos de causos do futebol. E o causos de hoje vai contar uma façanha mítica de um cabra chamado Romildo Fonseca da Silva. Nesse momento eu abro aspas para dizer que para os verdadeiros amantes do futebol, o simples fato de dizer esse nome já deveria ser motivo de qualquer pessoa cair num show de cortar o coração. Todo amante de lances históricos do futebol deveria prestar uma justa reverência a essa pessoa, tatuar esse nome em seu próprio corpo. Anotem aí, Romildo Fonseca da Silva. Tudo aconteceu em uma peleja válida pela Série D do Campeonato Brasileiro de 2013. O Tupi de Juiz de Fora jogava contra o Aparecidense. O jogo estava em 2-2 e os cariocas da casca precisavam de mais um golzinho para avançarem na competição e eliminar o Aparecidense. Já eram 44 minutos do segundo tempo. O Tupi atacava como nunca, pressão total, bola na trave, zagueiro tirando, até que em um certo momento, um atacante entrou no meio da zaga, saiu na cara com o goleiro e tocou no contrapé. A bola ia entrando no cantinho direito do goleiro. Porém, o mundo não contava com a astúcia do massagista da Aparecidense, famoso pelo nome de Esquerdinha. Pois é, esse cara percebeu o perigo de gol, se posicionou estrategicamente, escondido atrás da trave, feito uma serpente pronta para dar o bote. Dito e feito, quando o atacante bateu na saída do goleiro, Esquerdinha assumiu a posição de goleiro e defendeu a bola que entraria no canto. E como se não bastasse, a bola voltou nos pés de outro atacante que arrematou para o gol. Mas esse era o dia de Esquerdinha, que defendeu o rebote e jogou a bola para fora numa atitude heróica, salvando o que seria o terceiro gol do Tupi. Esquerdinha, satisfeito com a sua atuação, levantou calmamente, pegou sua maletinha de água e gelo
e ao perceber a aproximação raivosa dos jogadores do Tupi, vazou na braquiara, partiu em uma corrida alucinante para não ser alvejado em praça pública. Ninguém conseguiu pegar o Esquerdinha. Era possível ver as pernas e voadoras passando no vazio atrás dele, mas ninguém conseguiu pegar. Esquerdinha entrou no vestiário feito um gato e segundo o presidente do Tupi, foi encontrado 2 horas depois, escondido dentro de um baú. Depois do ocorrido, todos descobriram que Esquerdinha era estudante de educação física e maratonista. O STJD eliminou a Aparecidense e o Tupi avançou. Porém, esse jogo seria apenas mais um escondido entre tantos outros na vasta memória do árduo futebol profissional do nosso país. São lances assim que fazem brilhar o imaginário do nosso futebol. E, acredito, talvez que por essas e por outras o futebol é tão gostoso e tão popular em nosso país. A Aparecidense mereceu ser eliminada, mas o Esquerdinha mereceu uma medalha de honra ao propagador das lendas do futebol brasileiro. Esquerdinha, nota 10 para você. Esse é um caos que eu me lembro como se fosse amanhã, como diria Andrezão, que eu também assisti. Foi um desses lances que fazem a gente morrer de rir no futebol. Bela homenagem feita ao Esquerdinha pelo Andrezão. Pois é, esse papo aí de Esquerdinha me fez lembrar um outro caos que eu vivenciei nas pesquisas aí com futebol e tudo mais. Que Esquerdinha é um nome comum de jogador, né? Eu acho que todo jogador canhoto que não tem um nome mais criativo pra dar, eles dão um nome Esquerdinha. Acaba pegando esse apelido. Justamente. Mas esse Esquerdinha eu conheci em São Paulo, em Osasco, pra ser mais precisa, né? Numa partida entre, se eu não me engano, era Audax de São Paulo e a Portuguesa de São Paulo também, válida aí pela primeira divisão do Campeonato Paulista, né? E nessa ocasião, o jogo era na casa do Audax, a nova casa, que é em Osasco, né? E o estádio contava com um locutor, que é uma coisa, hoje em dia também um pouco rara, né? Quase não vemos mais os locutores de estádio. O locutor de estádio, Locutor de estádio, Pode ter muito ouvinte que ainda não está familiarizado com isso. Não os narradores e os locutores esportivos. É o locutor que estava lá para a torcida, ao vivo lá presente. E bom, lá para as tantas do jogo, já não me lembro mais exatamente o tempo exato, né? Não lembro mais. Mas o locutor anuncia que o jogador Esquerdinha, à época jogador da Portuguesa, ia ser substituído. Então anunciava lá, substituição na Portuguesa. Sai, número 10 não, número 7, talvez, Esquerdinha. E entra João. E com isso, bem, beleza, a partida seguiu rolando e tudo mais, passou mais um tempo, o locutor novamente, nova substituição na Portuguesa. Sai quem? Esquerdinha. Gente, mas o Esquerdinha já tinha saído, como assim? Com outra camisa ou com a mesma? Com outra camisa, era um outro jogador sem nome, era um outro anônimo, né? Que não era o Esquerdinha, mas enfim, o caos do Andrezão me lembrou esse caos aí. Causos duplo hoje. Hoje foi dose dupla de causos. Pessoal, 6 horas e 25 minutos. Agora sim já estamos com o Cris Azzi na ponta da linha. Vamos para um rápido intervalo, é rapidinho, hein? Daqui a pouco nós voltamos para esse bate-papo aqui no Óbvio Ululante. Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Ululante. E aí, cara, tirou quanto? Pô, fiquei com B negativo, meio ruim, né? E você? Tirei A positivo. Se quiser, podemos estudar mais tarde. Ué, beleza. Mas antes a gente podia passar lá no Hemocentro. Tá rolando campanha de doação de sangue. Tá certo. Até porque ainda dá tempo de correr atrás do nosso A positivo, né? Mas tem muita gente com pressa em conseguir também um A, um B e até um O, positivo ou negativo. O FMG Educativa, toda doação é bem-vinda. Atenção, ouvinte da Rádio FMG Educativa, este é o programa esportivo Óbvio Ululante. 6 horas e 26 minutos, de volta aqui no Óbvio Ululante pela Rádio FMG Educativa. Continue ligado, 104,5 FM.
10 histórias diferentes da data mais importante da história do Atlético se juntaram para se tornar o documentário O Dia do Galo. O filme esteve em cartaz em Belo Horizonte e fez grande sucesso. Atualmente, o documentário percorre outras cidades brasileiras em busca dos atleticanos espalhados pelo Brasil. E nós já estamos com os diretores do filme na ponta da linha. Boa noite, Crisazzi. É um prazer conversar com você aqui no Óbvio Ululante. Boa noite aos ouvintes da UFMG Educativa. Eu sou um ouvinte de vocês, né? Antes de qualquer coisa, eu queria parabenizar pelo trabalho, pelo espaço, pela busca aí da informação, da boa música, e vejo também, assim, né, desde das pequenas vinhetas, um desejo, assim, de contribuir, assim, para a formação, para o entendimento de uma ética num país com tantos problemas como a gente tem, tá? Em primeiro lugar, parabéns antes da gente falar do filme. Obrigado, Cris, por ser um ouvinte aqui da Rádio UFMG Educativa. E falando, né, do documentário, ele já esteve, né, em cartaz aqui em Belo Horizonte. Como é que foi a recepção das pessoas, né? Ele que foi bastante visto nos cinemas aqui de BH, né? O filme entrou em cartaz no dia 23 de julho de 2015, né, 2 meses atrás. Ele entrou um dia antes do dia da final, né, que é o dia em que o documentário foi feito, no dia 24 de julho de 2013, quando o Galo foi campeão da Libertadores. A gente entrou em cartaz com uma distribuição própria, né, a distribuição foi feita, né, pelos próprios produtores do filme, no caso, né, sou eu, a Nitro e a Alicate, com apoio da Júlia Nogueira, que fez a distribuição com a gente. E a gente entrou sem muita expectativa, achando que sim, ia ter gente interessada em ver, já que a versão curta na internet tinha, né, já estava com mais de 400 mil views, então existia ali um certo interesse. Algumas exibições em festivais, como em Tiradentes, quando a gente ganhou o prêmio Júri Popular, e no Cinefute, que é um festival voltado para futebol, indicavam que, assim, a potência do filme exibido no cinema, né? A relação, a transformação do cinema como uma arquibancada, um encontro ali. Mas a gente não esperava que aconteceria dessa forma, com filas formando, né? Primeiro final de semana, todos os ingressos esgotados, né? O filme tendo mais público do que grandes lançamentos americanos. Pra gente foi uma surpresa. Eu acho que tem muito a ver, claro, tem algumas coisas que, na minha opinião, respondem um pouco a isso. Um é a paixão do torcedor, né? Apesar de ter sempre a sensação de que o filme ele deveria ser visto também por outras torcidas, por outros torcedores de outros times, que ele trata dessa paixão de torcedores, de pessoas, como que o futebol realmente tem essa capacidade, né, catártica, né, como que a gente sai do nosso universo real. Mas a torcida do Atlético abraçou e, claro, como o filme tem um final feliz, que é o título, né, depois de tantos anos sem um título importante, eu acho que esse encontro com a torcida foi fundamental. Mas acho também que o cinema e o futebol são um pouco explorados, essa troca entre os dois são um pouco explorados ainda no Brasil, devido à importância cultural que o futebol tem para o povo brasileiro. Então acho que também existia ali uma certa carência, e esse encontro foi de uma alegria pra gente sem tamanho. E o outro elemento que eu acho fundamental é justamente essa transformação no ambiente sagrado do cinema, né, escuro, silencioso, de imersão. Esse ambiente nas sessões do Dia do Galo, eles foram transformados em uma espécie de arquibancada audiovisual, né? Remetendo ali aqueles espectadores ao dia do jogo. Então os lances, os momentos do jogo, da decisão, foram comemorados dentro das salas de cinema, como se estivessem no estádio naquele momento, mesmo que o espectador já soubesse ali o resultado, o desfecho da história, né? Então, eu acho que são esses elementos que fizeram que o filme tivesse tanta repercussão e tanto esse encontro tão feliz com o público na sala de cinema de Minas Gerais. Boa noite, Cris. Aqui é o Thiago, tudo bom? Boa noite, Thiago. Satisfação falar com você. Pois é, primeiramente te agradecer muito a sua participação. Eu que fiquei enchendo seu saco aí pelo WhatsApp, pelo telefone. Muito obrigado por participar. Como você bem disse,
o Dia do Galo é um filme também para outros torcedores assistirem, claro, porque ele realmente retrata essa paixão e muitos vão se identificar com as situações que você demonstra. Que pena. Caiu. Você foi falar que encheu o saco dele, ele foi embora, né? Pois é. Acabamos aqui perdendo o contato com o Cris. Agora são 6 horas e 31 minutos. A gente está com o Mulheres em Campo, né, que foi enviado pelas meninas, né, a Semana do Mulheres em Campo. Vamos ouvir o Mulheres em Campo e daqui a pouco eu vou tentar aqui retornar o contato com o Cris. E eu refaço a pergunta. Beleza, vamos lá. Mulheres em Campo. E aí, pessoal do Óbvio Lulante. Eu sou a Luísa Aguiar. Eu sou a Pamela Joras. E eu sou a Suelen Ramos. E o assunto desse mês é o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Sim, ele existe e a edição desse ano teve início no dia 7 de setembro. Organizado pela CBF e patrocinado pela Caixa Econômica Federal, o campeonato vai até novembro e conta com a participação de 20 equipes de todo o Brasil. A terceira edição do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino tem algumas novidades em sua formação. Uma delas é a presença de 4 equipes de camisa, ou seja, 4 equipes tradicionais do futebol masculino, sendo elas Flamengo, América Mineiro, Portuguesa e Santos. As 20 equipes foram divididas igualmente em 4 grupos, onde os 2 melhores colocados se classificaram para a segunda fase da competição. Ferroviária, atual campeã, e Kinderman, campeão da Copa do Brasil desse ano, surpreenderam caindo já na primeira fase. As 8 melhores equipes que se classificaram para a segunda fase contarão também com o reforço das 20 atletas da seleção permanente, distribuídas através de um draft, outra novidade da competição. O sorteio aconteceu nesta sexta, dia 25 de setembro, na sede da CBF. Forte candidato ao título, já em sua primeira participação, a equipe do Flamengo investiu no elenco contratando nomes de peso, como Tânia Maranhão e Maicon, medalhistas olímpicas pela seleção brasileira. O time ainda foi contemplado no draft com as escolhas da zagueira Mônica, da versátil Maurini e da atacante Rafaela Travalão. O time carioca conta também com o apoio da Marinha do Brasil, que fornece excelente estrutura para os treinamentos. Outro que aponta como favorito é o São José. A equipe teve a melhor campanha da primeira fase do torneio, apresentando 100% de aproveitamento e 19 gols de saldo. Além disso, no draft, a equipe ganhou como reforços a volante Bia e a lendária meia Formiga. O São José busca conquistar o único título que falta ao clube, já campeão do continente e do mundo. Quem também apresentou 100% de aproveitamento na primeira fase foi o Santos. A equipe, que volta ativa depois de 3 anos sem representação no feminino, de cara mostrou sua força, despachando para casa a atual campeã Ferroviária. O Centro Olímpico, pelo elenco e tradição, também merece destaque. Nessa segunda fase, as equipes estão divididas em 2 grupos de 4 clubes que jogarão entre si em disputas de ida e volta, com início na tarde de hoje, 30 de setembro. Os 2 melhores de cada grupo classificam-se para a semifinal. Acompanhe conosco os próximos passos do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino e os principais assuntos do futebol praticado por mulheres. Luísa Aguiar, Pamela Joras e Suelen Ramos para a Rádio FMG Educativa. Mulheres em Campo. 6 horas 34 minutos, você acabou de ouvir o Mulheres em Campo, né, trazendo assuntos sobre o futebol feminino. Nós estávamos conversando com o Cris Azzi, né, que é um dos diretores do O Dia do Galo. A ligação acabou caindo, retomamos a ligação com o Cris. Está nos ouvindo, Cris? Estou aqui de volta. Opa, vamos lá. Beleza, Cris. Então, continuando a pergunta aí, essa relação, os outros torcedores, né, para quem tá ouvindo agora, eu tava perguntando ao Cris, ele já tinha dito que o Dia do Galo é um filme que os torcedores vão se identificar como um todo, não só os torcedores do Atlético. Então, Cris, eu queria que você falasse para nós aqui também no programa como que é a sua relação, como é a sua relação, ou como era a sua relação com o futebol na sua infância, como é atualmente como torcedor. Primeiro, essa questão do filme ter essa força de dialogar com outras torcidas, eu falo não só por uma intuição, mas como por já ter ouvido relatos de cruzeirenses, flamenguistas, corintianos que assistiram o filme, seja porque às vezes o namorado é cruzeirense, a namorada é atleticana e eles foram juntos, etc., e de ver que realmente
toca esse lugar. É claro que para o torcedor do Atlético o filme tem uma coisa emocional mais forte, tem uma memória afetiva ali envolvida em função da conquista do título. Mas com relação à minha relação com o futebol, é uma relação bastante passional, né? Você imaginar, e é disso que eu acho que o filme trata, né? A gente imaginar e entender todo o universo de business que existe por trás do futebol, né? A gente olhar, por exemplo, para a situação da FIFA, da própria CBF, que são entidades, né, que coordenam o futebol, como tem tanta coisa suja por trás, do ponto de vista nacional, né, certamente a gente abandonaria esse lugar, mas a relação com as 4 linhas, com a bola rolando, eu acho que, para mim, ela me permite ali um momento em que esse universo é, de certa forma, esquecido e eu vivo aquilo que está acontecendo de uma forma muito intensa, né? Com muita potência, assim, misturando uma aflição, desespero, paixão, né? Isso foi sempre desde criança, com essa relação, e claro, que talvez mais novo eu tivesse ali alguma relação com a seleção brasileira, com ídolos internacionais, mas com o passar do tempo essa minha relação ela foi se afunilando para uma paixão específica com o Galo, assim, muito mais do que com o futebol. Não me interessa muito ver Barcelona e Real Madrid, eu prefiro ver Atlético e Valério, sabe? Tenho essa ligação íntima com o clube, mais do que com o esporte como um todo. É claro que a gente acompanha, vê, né, Copa do Mundo a gente assiste, mas é uma coisa mais voltada pro futebol. E assim, da infância, além de jogar, né, eu era goleiro, além de jogar, eu brincava muito com um golzinho de futebol de botão, e jogando com o jogador, com a bolinha, narrando os lances, né, vivendo ali, construindo um imaginário de um jogo imaginário, ali era uma das minhas brincadeiras preferidas. Acho que tá bem impregnado em mim essa coisa do futebol, sabe? Ô Cris, como você era goleiro, então deve ter uma identificação muito grande com o Vitor, né, que foi um dos personagens principais desse título do Atlético. Eu tenho com o Vitor, sim, um maior respeito, acho, né, assim, do pouco que eu conheço ele, dos jogos e tal, eu tive com ele só uma vez, mas me parece um cara íntegro, assim, e que realmente tem uma importância grande na história do Galo. Agora tem uma identificação muito forte com o Luan. Acho que o Luan é um personagem muito interessante, porque ele quebra um pouco os protocolos dos jogadores, do tipo de fala, né? Me parece que fala com um pouco mais com o coração do que os outros, e joga com muita raça, independente da circunstância. Então eu tenho aí, diria que o Luan, assim, é a minha referência, assim, eu acho que com ele em campo, o time quase que obrigado a jogar com mais gana, com mais raça, pela maneira como ele se entrega. Ô Cris, e o filme, ele, além de Belo Horizonte, né, ele já passou pelo Rio de Janeiro, Tocantins, Espírito Santo, e você está aí em Goiânia agora, né, para exibição do documentário. Como é que está sendo nessa repercussão fora de Minas, e também um pouco para o torcedor, né, que o atleticano que acaba acompanhando o time só de longe, também sentiu o Galo um pouco mais perto, né? E até mesmo fora do Brasil, né, interrompendo o Rafa aqui. Sim. Muito legal tá sendo eu brinco que é uma turnê, né, do Dia do Galo, um encontro muito, muito legal com muita gente espalhada pelo Brasil que torce pro Atlético e que, de certa forma, é carente desse encontro, né? É difícil de ir aos jogos, né? Então, o que a gente foi descobrindo é uma coisa que a gente nem sabia que tinha com essa força, é que tem grupos, associações formadas, né, pelo Brasil de pessoas que, por uma questão da vida, destino, trabalho, etc., foram morar em outros lugares e mantiveram essa paixão com o Galo, né? Então a gente teve em Cuiabá com a Galo Cuia, em 2 sessões muito emocionantes. Depois a gente foi para o Rio de Janeiro com a Cariogalo, fizemos no Cine Rocks, que é um cine tradicional de Copacabana, uma sessão histórica. Depois a gente foi para Vitória, né? Só em Vitória, a gente fez sessões no sábado e domingo, mais de 1.000 pessoas assistiram o filme. Lá tem uma comunidade grande de atleticanos.
depois Palmas e agora em Goiânia, e na terça-feira vou estar em Brasília exibindo o filme lá para a turma das associações que acompanham o Galo de longe. Então tem sido uma experiência muito legal poder romper essa fronteira do Estado e aproximar dessas pessoas que tem mais dificuldade de acompanhar, né? Tem sido emocionante. Legal, Cris. E aqui em Belo Horizonte, quem não viu o filme pelo cinema, né? Ainda tem algum local que ele consegue assistir, ou consegue comprar, né? Talvez o DVD do filme? Nesse momento o filme segue essa turnê e ele está disponível para quem tem TV a cabo no On Demand, né? Então você tem, para quem é assinante do NET, ou tem alguém na família que assina a NET ou a GVT ou a ETV, o filme está lá disponível, você pode entrar e alugar o filme para assistir. A gente está aí, possivelmente o filme deve passar mais alguma vez no cinema em Belo Horizonte. A gente está tentando organizar isso, em breve a gente dá a notícia e aí certamente a gente vai informar vocês para ajudar a espalhar essa notícia. Claro. Mas seguindo esses outros caminhos. O DVD nesse momento a gente tem muitos pedidos, gente, né, pedindo nas redes sociais, querendo ter o DVD, a coisa física, mas a gente nesse momento a gente entende que não é a hora de disponibilizar essa mídia, primeiro porque a pirataria muito rapidamente, o filme sai das nossas mãos e tem uma questão de direito autoral que não é respeitada nessa questão da pirataria. A gente até entende, pelo menos da minha parte, eu entendo até que a possibilidade de ter um produto mais barato é importante, né, para o acesso ao bem cultural, que é uma coisa cara no Brasil, se a gente imaginar o poder aquisitivo das pessoas. Mas, e tem outro dado aqui, o DVD ele é um formato de resolução abaixo do formato que é o filme, que os filmes são feitos hoje, né, em HD, Full HD. Então, pra gente também tem um pouco de dó no coração de colocar em DVD e entregar um produto de qualidade pior. Mas vamos passo a passo, né? Cinema, agora essa turnê, filme disponível no On Demand nas TVs a cabo. Vamos seguindo aí em breve com outras boas notícias. Eu acho que a ideia mais interessante de quem realiza um projeto audiovisual, que especialmente sendo, né, um filme que trata da questão do futebol, é conseguir chegar no público, seja da maneira que for, né? Eu acho que a missão do realizador se aproximar das pessoas, né? Legal, Cris. Cris, eu gostaria de agradecer bastante a sua participação, sua atenção aqui com a Rádio UFMG Educativa. Muito sucesso, né, nessa turnê aí com o filme, que o pessoal goste bastante, que é um filme muito legal. Eu que agradeço o espaço, né, o carinho de sempre aí com o projeto. Estou à disposição de vocês, né? Deixo meu agradecimento ao Luiz Felipe Fernandes, que dirigiu o filme comigo, ao Bruno Magalhães, que é o produtor. Tem muita gente para agradecer, são muitos artistas que participaram. Aqui a gente acaba aparecendo um pouco mais porque está à frente do processo de lançamento, mas tem muita gente que doou o seu olhar, o seu tempo, a sua né, muitos deles deixaram um momento como torcedores para poder filmar naquele dia. Então eu deixo meu agradecimento a eles e deixo uma mensagem, né, assim, que eu acho que o futebol ele ainda tem muita coisa boa que pode ser explorada. Eu não aceito muito essa ideia de que o futebol não é cultura, sabe? Acho que cultura é tudo aquilo que pertence a uma sociedade, né? E faz parte dessa sociedade. Então, eu acho que, inclusive, o futebol pode ser um caminho de construção de uma nova ética. Claro que para isso precisa muita coisa mudar, é uma coisa utópica, mas é um canal de comunicação com as pessoas, é um lugar que se acessa às pessoas a partir de um universo comum, um universo que é compreensível, né? Assim, tem uma coisa bonita que a gente viu nos cinemas, era gente que foi ver o filme que tinha 10, 15 anos, que não entrava numa sala de cinema, né? Então eu acho que esse lugar do acesso a partir do futebol pode ser ainda muito utilizado como mais uma contribuição para que a gente evolua enquanto sociedade. Claro. Grande abraço, obrigado a vocês pelo espaço. Nós que agradecemos, Cris, um grande abraço. Valeu. Valeu, tchau.
Nós acabamos de conversar com um dos diretores do O Dia do Galo, Cris Aze. Para outras informações sobre o documentário, acesse facebook.com/O Dia do Galo. Agora 6h46. Esse é o Óbvio Ululante. Vamos para o intervalo bem rápido. Já estamos de volta. Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Ululante. Compasso Latino. Músicas para riscar o salão. Produção e apresentação, Mauro Braga. Por muitas vezes já me perguntei se em meados dos anos 50 não haveria intercâmbio entre o pessoal do feeling e a turma do samba canção, integrada, claro, por Tom Jobim. De segunda a sexta, às 8h45 da manhã. Compasso Latino você só ouve aqui, da 104,5 FM. A estação do conhecimento. Atenção, ouvinte da Rádio FMG Educativa. Este é o programa esportivo Óbvio Ululante. De volta aqui com Óbvio Ululante. Continue participando com a gente. Você nos escuta pelo 104,5 FM e também pode mandar a sua mensagem no twitter.com/Óbvio UFMG. Agora é 6h47. Bom, a gente começa falando sobre o Cruzeiro, que teve um dia importante, né? A apresentação do seu novo diretor de futebol, Thiago Escuro, e também a renovação do goleiro Fábio, né? Depois de vários meses aí de negociação, né? De várias polêmicas, várias informações desencontradas em relação ao contrato de Fábio, ele acaba renovando seu contrato por 3 temporadas, vai ficar até 2018 no Cruzeiro. Vocês acham que foi uma boa pro Cruzeiro, né? Renovar com o Fábio? É um goleiro que merecia, né, esse novo contrato com o Cruzeiro? Mais do que merecer o contrato, eu acho que é uma identificação, né, que o Fábio tem com o Cruzeiro. Eu acho que tem muito a ver com isso também. O Fábio não tá no melhor momento da carreira dele, que na minha opinião, para mim, foi em 2009. O Fábio pegava até pensamento, mas tem essa identificação, apesar da torcida do Cruzeiro às vezes ter uma birrinha com ele, ter algum problema com ele. O Fábio não é um dos piores goleiros, é um bom goleiro para a defesa do Cruzeiro. Até porque para buscar um outro goleiro assim, né, no mercado, seria algo mais complicado, né? E para formar também um goleiro assim novo, vindo da base também, tem aquele período, né, de pegar uma cancha ali no profissional e tal. Pegar experiência. E que pode ser bastante difícil, né? Uhum. Leva tempo, né? O Atlético tentou aí com o Renan Ribeiro, por exemplo. Acho que o que deu certo mesmo foi o Diego Alves, né? Os outros que tentaram não conseguiram se firmar. Bom, e o Cruzeiro, né, que joga no fim de semana, recebe o Grêmio no Mineirão, que teve uma má notícia, né, da lesão do Alisson, meio atacante Alisson, mais uma vez machucando. Jogador com grande talento, mas que acaba machucando bastante, né? Tem que levar ele lá no Pai Vavá pra ver se resolve. Exatamente, só isso. Pessoal, 6h49, vamos seguindo. Pois é, no Atlético, o meio argentino Dátulo, né, teve aquele corte profundo na perna e vai ficar aí um bom tempo parado. Vai desfalcar o time do Levir Coupe. Vai ser um desfalque importante, né, pro Galo, que o Dátulo que tá tendo altos e baixos, mas é um jogador importante desse elenco, né? E é um troço que sempre quando ele tá começando a engrenar, assim, uma sequência boa, começando a jogar melhor, vem alguma coisa pra... né, ele se machuca. Dessa vez aí ele foi, né, agredido, assim... E o juiz nem falta deu, né? Mas vamos ver aí como é que o Thiago Ribeiro entra, né? Vamos ver se ele resolve jogar aí. Que vinha fazendo um papel razoavelmente bom, assim. Mas depois deu uma apagada. Assim como todo o time, né? Do Atlético deu uma apagada no campeonato. Vamos ver como é que vai ser esse retorno dele. E o Galo que empatou contra o Joinville no último fim de semana e se complicou na luta pelo título, né? Já são 7 pontos de diferença pro Corinthians e pontos bobos, né, que o Atlético acaba perdendo, como por exemplo esse empate lá com o Joinville, que é o lanterna do campeonato.
Não dá para pôr tudo na conta da arbitragem, não, né? Algumas responsabilidades o Atlético tem que assumir mesmo que tá, a essa altura do campeonato, literalmente, né? tá caindo um pouco o rendimento e os jogadores começam a machucar e coisas como essa. E aí acontecem coisas que não estão previstas, como esse acidente, né, com o Dato. Até teve um site, um jornal, se eu não me engano, que fez um levantamento, né? O Atlético perdeu o dobro de pontos, assim, a mais do que o Corinthians para esses times que estão brigando para não cair, né? Então por aí você vê a diferença, né? A liderança é essa. Campeonato de pontos corridos você ganha contra esses times aí. Então, e pensando nesses vacilos do Atlético, aliado à disparada que o Corinthians teve, a impressão que a gente tem nas últimas atuações do Atlético é que o time agora vai jogar para se manter no grupo que vai para Libertadores. Parece que já está meio conformado com o fato do Corinthians estar na frente, e isso é uma coisa que se conforma com isso, o Corinthians vai realmente disparar e o time corre o risco agora também de ter a sua vaga na Libertadores ameaçada. Tem que abrir o olho, ainda mirando o primeiro lugar, porque pelo menos já fica no G4 com tranquilidade. E por mais que tenha se mantido no G4 de uns anos para cá, né, o Atlético tem ficado por ali, mas ainda não se adaptou totalmente, não aprendeu a jogar pontos corridos. O Atlético ainda está em processo de aprendizagem em relação aos pontos corridos, né, campeonato de pontos corridos. E o Galo agora que enfrenta outro adversário da parte de baixo da tabela, vai até o Paraná enfrentar o Coritiba no Couto Pereira. Agora é 6h52. O Coelho, que segue ali, né, na porta do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, está a 3 pontos da zona dos times que sobem para a primeira divisão, né? Venceu no fim de semana com mais uma bela atuação do atacante Marcelo Toscano, um dos destaques do América na competição, e agora tem um jogo fora de casa, vai enfrentar o Mogi Mirim, né, o América, que não pode mais bobear, né? Se quiser subir para a Série A, o América não pode mais perder pontos. Principalmente, né, assim como o Atlético, não fazer o que o Atlético vem fazendo, né? Pegar esses times que estão brigando para não cair e não desperdiçar mesmo, assim. Mesmo sendo fora de casa, Mogi Mirim é o lanterna, né, da Série B. Então, ir lá e ganhar ou ganhar, né? Não tem outra alternativa, não. A gente termina aqui os noticiários dos clubes mineiros. Eu tô dando uma olhada aqui no Globoesporte.com, né? Uma informação aqui de última hora que a CBF decidiu acabar com aqueles jogos às 11 horas da manhã, né? Que já estavam um calor muito forte, né? E aí por conta disso, a partir da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, não terão mais jogos nesse horário, né? De 11 da manhã. Os jogadores agradecem, né? Mas tem uma coisa que eu acho engraçada nisso, porque em outras competições, né, essas competições que não tem, não são das primeiras divisões, não tem tanto dinheiro envolvido, esses jogos sempre aconteceram às 10 da manhã, meio-dia. Para esses jogadores não tem. Até da base, não tem né? alívio, até da base. Para esse pessoal aí não importa, né? Agora mexeu com a elite do futebol brasileiro, né, como eles dizem, aí a história é outra. O horário realmente é muito bom, né, pro público. O público tava comprando essa ideia, né? A média de público desse horário é muito boa, mas devido ao forte calor tava ficando complicado para os jogadores. Agora 6h54. Vamos fazer uma paradinha, mas é bem rápido. Já estamos de volta com mais Óbvio Ululante. Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Ululante. Meu nome é Maria da Consolação Guimarães Maciel. Eu moro aqui no bairro Melinda, no bairro Aparecida. E quero dizer que, assim, essa rádio é transmite, assim, educação para as pessoas. A gente aprende muito, adquire muito conhecimento, tá? E parabenizar. Parabéns a você. O FMG Educativa é 10. Atenção, ouvinte da Rádio FMG Educativa, este é o programa esportivo Óbvio Ululante.
frase do dia. 6 horas e 56 minutos. Tio Phil, o que você preparou de frase do dia pra gente? Então, Rafa, tô aparecendo assim, né, mais destacadamente agora. Então, boa noite pra você, boa noite pros nossos ouvintes. Tá meio combalido aí, né? Eu tô, se sair um espirro aí, gente, sou eu, tá? Porque a situação tá tensa aqui. Boa noite pros nossos ouvintes, boa noite, companheiros aqui da mesa. Então, a frase de hoje, né, se refere ao Ronaldinho Gaúcho, né? Não poderia deixar de ser. Após essa curta passagem dele pelo tricolor carioca, mais curta que um coice de porco, e pelo apagado momento no Querétaro do México, voltou para os holofotes da mídia, mas desta vez de forma negativa. E todo esse celeuma, em meio a todo esse celeuma, o blog Meia Encarnada do jornalista Douglas Seconello escreveu um texto falando da trajetória do craque, desde o drible desconcertante em Dunga, num Grenal aí, acho que em 1999. 99, né? Na época que ele apareceu no Grêmio. Até as suas últimas atuações, fazendo de forma interessante uma analogia, né, da vida futebolística do Ronaldinho ao roteiro de um filme. E aí desse texto saiu a nossa frase do dia de hoje. Abre aspas. Ronaldinho, mesmo sob os holofotes, não conseguiu se tornar protagonista da própria trajetória. No Museu da História do Futebol, o Ronaldinho de hoje acabou se transformando em seu próprio boneco de cera. Fecha aspas. Essa é a frase aí sobre a melancólica final de carreira do Ronaldinho. Pra mim, o Ronaldinho já não gosta de jogar bola há muito tempo já. O Assis que fica... alguns cronistas falando isso mesmo, assim. Ele já não tá afim mesmo de jogar. E o Assis insiste. Fica rifando ele, coisa feia, Assis, por favor. Você já tem dinheiro já pra viver de renda, não precisa. Deixa o cara, ele também. Deixa o cara e todas as pessoas que ele sustenta também. Então... O Ronaldinho quer viver uma vida pulkowskiana, cara. Tem que deixar ele viver. Tem todo o direito, né? Já tá com o pé de meia feito, então. Exatamente. Valeu, pessoal, 6 horas e 58 minutos, estamos chegando ao fim de mais um Óbvio Ululante. Muito obrigado a todos os ouvintes que ficaram ligados com a gente. O recado aqui do Thiago Costa, né, que sempre está nos escutando. Ele falou que ele não é o ouvinte misterioso que abordou o Pacífico, mas ele está na escuta e também falando na escuta, né, perdão. Escuta! E também mandando lembranças, falando uma bela lembrança dos quadrinhos, né, no futebol, do futebol e arte de hoje. Valeu, Thiago, um abraço aí, o nosso ouvinte que está sempre ligado com a gente. Forte abraço aí, Thiago, parceirão nosso aqui, sempre ouvinte aí. Também o Rodrigo Freitas, um ouvinte assíduo do Óbvio. E o Marcelo Mal também, forte abraço pra você. Valeu, Thiago. Abração. Valeu, pessoal, 6 horas e 59 minutos, vamos chegando ao fim. Muito obrigado a você, ouvinte. Os trabalhos técnicos de hoje foram de Breno Rodrigues e Thiago França, com coordenação de Judson Porto. A gente volta na próxima quarta-feira, a partir das 6 horas da noite. Eu sou o Rafael Miguel e a gente se encontra ao longo da programação da rádio UFMG Educativa. E a gente se despede com Romário e Edmundo, rap dos Bad Boys. Com bad boy no seu time já pode comemorar. Somos bad boys, isso não tem nada a ver. Cante com a gente esse rap que você vai aprender. Com bad boy no seu time já pode comemorar. Somos bad boys, isso não tem nada a ver. Cante com a gente esse rap que você vai aprender. Esse é o recado dessa dupla bad boy. Eu saí do Jacarezinho, eu saí lá de Niterói. Romário e Edmundo pede a paz para a nação. Pare com a violência e não arrume confusão. Ai, mundo, sou tetracampeão. Sou Romário bad boy, sou artilheiro do Mengão. Sou Edmundo, bad boy de Niterói. Fiz a festa lá no Vasco e no Palmeiras sou herói. Jogo bola porque gosto, jogo bola por amor. Meu amigo Edmundo, eu vou ser teu professor. Romário. Atenção, rede da UFMG Educativa. Termina agora a transmissão do programa esportivo Óbvio Ululante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim.